noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos voltando às nossas atividades contínuas no mês de setembro. Como todos sabemos, o mês de agosto foi um mês dedicado às comemorações de 80 anos da nossa Casa Espírita. Foi um mês com muitos estudos, com vários convidados de fora da casa, e foi com grande prazer que todos nós participamos desse estudo, e agora estamos voltando às nossas atividades normais. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 9 da Lei de Igualdade, as perguntas 803 a 807. E para iniciar, para nós nos harmonizarmos, tranquilizarmos um pouco o nosso pensamento, eu vou ler uma passagem do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, que é o poder. Não depores a função ou tarefa humilde, na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, lhes são fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas o que este a enobrece. Realiza desse modo o teu dever com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que o detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. O poder quase sempre leva à corrupção em face da transitória posição de que se faz cercar, com perigos e gravames. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros em todas as atividades. Faze a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Então vamos pedir ao Senhor, aos mentores espirituais da casa, que nos ajude a conduzir esse estudo da noite e que todos nesses momentos que estamos reunidos tenhamos pensamentos positivos de radiações mentais com vibrações de luz, iluminando a todos os recantos, a todos os locais, a todos que tenham necessidade desse amor de Deus que é pleno e de todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos falando da Lei de Igualdade. Hoje são as perguntas 803 e 807. Mas vamos voltar um pouquinho à questão 614, que é o início das leis morais, a lei divina ou lei natural. E Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é feliz senão porque dela se afasta. Então, a partir dessa questão, nós vamos estudando todas as leis morais, que são leis naturais, são as leis divinas, são as leis irrevogáveis, né? Não são leis derrogáveis. Então, vamos para a primeira questão.
igualdade natural, porque a igualdade é uma lei natural. E Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos trazem a resposta: sim, todos têm o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Então, olha a pergunta: todos os homens são iguais? Se nós olharmos ao nosso lado, a nossa resposta imediata vai ser não. Nós vemos homens de várias categorias, de várias formas, né, de tudo, uma grande variedade. Mas isso é momentâneo, é um fato momentâneo, porque ele fala, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis iguais para todos. Então, na realidade, a gente, nesse momento, a gente vê uma foto, e muitas vezes esquecemos de ver um filme, de nós sabermos a eternidade, né, das leis de Deus e a imortalidade da alma. Em algum momento, sim, é diferente, mas o fim é igual para todos. Todos somos filhos e herdeiros de Deus. Então, todos nós vamos ter o gozo pleno e igual, porque Deus não separaria os seus filhos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então é verdade, né? O sol está banhando a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Então, Deus olha por todos, em todos os lugares que se encontrem, temporariamente. Nessa semana eu fiz o estudo do Bezerra de Menezes e a gente falava dos mundos, né? Da grande variedade dos mundos, né? De todos os orbes. E a gente vê que os mundos, né? Existem as classificações dos mundos e existem as classificações dos espíritos. E cada um se coloca adequadamente pela sua evolução moral e intelectual no mundo mais adequado para ele. Então não existe nenhuma punição, porque o sol está brilhando para todos. Momentaneamente, aquele local é o melhor, como nós hoje estamos no mundo de prova e expiação. Por quê? Porque ainda é o melhor para nós. É onde nós podemos nos desenvolver e obter, através do nosso trabalho, a nossa progressão. Mas todos temos direito a essa progressão, mesmo que temporariamente alguns espíritos, falo de forma geral, estejam estacionados, estejam sem movimentação, numa zona de conforto, sem tentar progredir, sem tentar se melhorar. É importante também lembrar que o espírito não retrograda, ele não perde os seus conhecimentos. Em algum momento, alguns irmãos podem ir para mundos, vamos dizer, mais primitivos que a Terra, não por castigos, mas porque esse mundo é o mais adequado para ele reiniciar sua tarefa de progresso. E ele, como todos nós, como todos os espíritos, vão progredir naturalmente, porque é a única fatalidade que existe, é o progresso. Nessa pergunta ainda, 803, Kardec faz o seguinte comentário. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos a seus olhos são iguais. E esse comentário feito por Kardec, nós já sabíamos antes, na pergunta 116,
que ele fala: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande e tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Os espíritos já responderam isso na 116, como também já responderam que todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Nós fomos criados todos de uma forma igual e nenhum espírito foi designado para seguir um caminho do mal ou um caminho do bem. Isso é uma escolha feita pelo livre-arbítrio. Mas quanto mais evoluído, quanto mais moralmente se autoconhecendo, o espírito vai se aproximando da lei de Deus. Porque, como diz naquela primeira questão, na lei natural, nós somos infelizes porque nos afastamos das leis naturais de Deus. Em algum momento, a nossa tendência é de progredir rumo a essa lei, progredir para a felicidade. Mas aí vem nessa parte, desigualdade de aptidões. E vamos ver o que Kardec diz. Porque a gente olha o mundo, a gente vê, né, no nosso momento, pessoas com várias aptidões. Pessoas que conseguem falar melhor, outras que cantam melhor, outras que têm aprendizados em alguma forma mais fácil em línguas, matemática, filosofia, psicologia, outros que têm mais capacidade do trabalho, de criação, trabalho material. Então, existe uma desigualdade de aptidões. Isso a gente vê todo o tempo. Mas isso existe uma explicação? Teria sentido também que todos os espíritos fossem iguais em aptidões? Quer dizer, seríamos robozinhos, todos repetindo as mesmas atividades? Isso levaria à evolução? E aí Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou igual todos os espíritos. Cada um desses vive mais ou menos. E, conseguinte, tem feito maior ou menor soma de aquisição. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência avançada e a vontade com que obram, com que trabalham, né? Que é o livre-arbítrio. Então, na realidade, as aptidões, também, mais uma vez, nós vemos uma foto, porque todos vamos adquirir, ao fim, na evolução, quando chegarmos no cume, as mesmas aptidões. Mas, no momento, essas aptidões que se mostram são aptidões relacionadas às aquisições pelo tempo de vivência, pelo tempo de aproveitamento desses ensinamentos, né? E o livre-arbítrio de se esforçar para aprender, porque na realidade existe necessidade de esforço, né? Para nós termos um mérito da obtenção de graus. Mas também essa diversidade é importante, porque mesmo nos mundos mais evoluídos, vai haver uma diferença entre os espíritos recém-chegados a esse mundo e os espíritos que já estão há um tempo maior nesses mundos, porque a evolução não cessa. Então, em todos os mundos, quando for para mundos de regeneração, nós vamos ter nesse mundo de regeneração espíritos com diferentes tempos de vivência, diferentes conhecimentos, mas todos progredirão lentamente ou outros mais rapidamente para um objetivo final. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então, isso é aquilo que ele referia. Por que não outorgou ele a todas as aptidões?
Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de sua força física e intelectual. O que não faz, falo outro. Assim é que cada um tem seu papel útil a desempenhar. Então nós sabemos que nós somos co-criadores e a cada momento vivem nos nossos planetas e em outros orbes, como eu falei já antes, espíritos com variadas aptidões. E isso é um desígnio para obter o progresso. E é o que ele fala. Né? E cada um tem. E o compromisso é cada um tentar desenvolver a sua força intelectual e física no seu limite. Né? E se cada um tem uma tarefa, um objetivo. E essa tarefa é que coletivamente vai fazer também todo o orbe crescer. Quando encarnamos, nós temos compromissos individuais, que é da melhora individual. Mas é evidente que a nossa melhora individual, ela também reflete numa melhora coletiva. Nós sabemos que o nosso pensamento se irradia, né, no fluido de forma indefinida, como ondas. Então, outro dia eu estava vendo um estudo que a pessoa falou que quando a gente sopra uma flor, a gente mexe numa estrela, porque toda essa movimentação se espraia por todo o orbe, por todas as moradas do Pai. Então, nós não estamos isolados. Então, cada um tem seu papel nessa evolução, nesse compromisso. Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Bom, então Kardec está perguntando, ele está pegando o orbe e ele está vendo que na Terra tem pessoas com qualidades morais boas ou mais. De onde vem isso? São privilegiados os bons e não desprivilegiados os ruins, perderam esses privilégios? E os espíritos respondem: essas qualidades morais são dos espíritos nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem é um homem. Então, nós sabemos que somos espíritos encarnados. E os nossos comportamentos estão diretamente relacionados aos conhecimentos pretéritos, a toda a qualidade e a todos os defeitos que trazemos. Assim como quando fazemos nossa passagem para o pátrio espiritual, levamos, né? Somos iguais, não modificamos. Não é o fato de desencarnar que vai chegar lá, nós vamos ser espíritos mais puros. Não, nós vamos levar a mesma bagagem que trouxemos. Se cumprirmos nossas atividades, nossos compromissos, né? Nossa programação anterior reencarnatória, provavelmente levaremos uma bagagem um pouco mais leve, né? Porque a gente sabe que quanto mais os espíritos se elevam, menos materiais são. Então, vamos botar, né, fazer uma correlação, né, vão fazendo mais uma leveza maior. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, quando os espíritos vêm à Terra, têm que caminhar, enquanto eles volitam, quando eles mudam de região, vêm para uma região muito materializada, eles têm que andar. A volitação também seria muito difícil, apesar de muitos espíritos que são grandes tarefeiros, têm uma grande vantagem, poderiam, mas eles também preferem caminhar porque se torna muito materializado. Então, nesse momento, o comportamento é toda a bagagem que trouxemos para essa encarnação e que nos cabe melhorar, né? E fazer o trabalho da nossa evolução. Isso é a pergunta 361. A pergunta 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas?
Então a gente está falando disso na solidariedade dos mundos, né? Bom, se vem um espírito que está encarnado em outro local, quando ele vem para a Terra, um planeta, né, um orbe mais materializado, ele perde tudo? Então a gente pode pensar em alguns exemplos. A gente sabe dos capelinos que vieram, a gente sabe que alguns vieram porque estavam dificultando a evolução de Capela, né? Eles moralmente atrapalhavam, mas eram intelectualmente evoluídos. Alguns vieram degradados. Então, mas eles não vieram punidos. É aquilo que a gente já viu no início desse estudo. Eles vieram para um orbe onde eles pudessem, de fato, refazer os seus caminhos. E como eles tinham um grau intelectual mais evoluído, eles vieram reencarnar em corpos mais materializados, mais atrasados, mas eles lentamente foram também dando até uma evolução aos corpos, até chegar a nós, né, o Homo sapiens. Então veio tendo uma mudança. Mas mesmo dentro desses capelinos, alguns vieram espontaneamente para ajudar a evolução do nosso ordem. Outro exemplo disso é, que eu já dou em todos os estudos, porque é um livro muito rico, né? É de Renúncia, Alcione, né? Vamos lembrar, ela já estava num orbe, num planeta que tinha 3 sóis, ela já era um espírito num grau mais evoluído, ela não precisava voltar mais para a Terra, mas ela tinha um espírito, que é Pollux, que ela gostava muito, e ela falava que ela ia evoluir, mas estaria sempre ligada à Terra, porque ela tinha essa ligação. E ela se propõe a vir em missão para a Terra, né? Ela vem com uma missão. Inicialmente, a gente quando lê, acha que a missão dela é só resgatar Pollux, e que ela foi avisada pelo mentor espiritual dela que ela não conseguiria ainda, que ele não estava preparado. E Pollux também era intelectualmente já esclarecido, e ele orientava na erraticidade, irmãos que iam reencarnar, ele fazia ensinamentos, palestras, mas ele sabia que na hora que ele encarnava e ele questionava porque ele esquecia daquilo que ele já conhecia e falhou várias vezes, e falhava, 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 e quando ele voltava para a erraticidade, ele não entendia, porque ele vinha o esquecimento, né, quando a gente faz a encarnação, e ele não conseguia. E ela também se submeteria a esse esquecimento que é temporário, é no período reencarnatório, que tanto logo depois ela volta, mas haveria o risco dela nessa missão falhar e voltar com bem comprometida e atrapalhar a evolução que já estava programada para ela. Mas então ela, quando reencarna na Terra, que é inferior ao local que ela estava, ela traz todas as faculdades que ela já tinha adquirido. E aí eu sugiro que quem não leu, leia o livro, que a gente vê de forma clara como essas faculdades superiores vão aflorando lentamente na evolução dela durante a vida dela terrena. E os espíritos respondem a Kardec: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher um estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. E ele reporta, então, a pergunta 180. Então é isso, né? O invólucro é mais grosseiro, a posição é mais precária, mas sem dúvida que essa encarnação em uma situação de missão vai ajudar ele o ensinamento, ou mesmo de expiação, porque vai servir para ele progredir. A gente já falou outras vezes, em outros estudos na casa, que o momento, e está no livro dos Espíritos, a necessidade da encarnação, é porque é o momento onde o espírito progride mais rapidamente. Na erraticidade, o espírito também progride,
porém é mais lento. Quando reencarna, existe uma possibilidade maior de evolução. Desigualdades sociais. Então, a gente vê, né, ao lado que existem desigualdades sociais. E isso é uma lei de igualdade natural. A lei da natureza, a desigualdade das condições é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Nós sabemos que as desigualdades sociais progressivamente vão se acabar, já houve uma diminuição. Se nós olharmos para a época medieval, para as épocas antigas, essas condições sociais eram bem piores, até pouco tempo, né? Os escravos, né? Nasceu escravo, ia ser escravo a vida inteira, não existia nenhuma condição de evolução. Aí veio a lei do ventre livre. A gente pode, né, discutir, quando se discute na história aprofundadamente, existiam vários motivos econômicos, políticos, mas independente disso, houve uma melhora da condição social, né? Então, e evolutivamente a gente vai vendo cada vez mais essa preocupação da diminuição da desigualdade das condições sociais, né? Isso é progressivo e cada vez mais, conforme nós vamos evoluindo, os mundos superiores, cada vez será menor essa distância da condição social. Por quê? Porque isso é obra do homem. É o homem que produz isso. Isso não é uma lei de Deus. Então, essa lei, essa desigualdade, é uma lei que pode ser derrogada, porque as leis de Deus não podem, mas isso é obra do homem, então pode ser derrogada. E na pergunta 806 áudios, Kardec pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eterna somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, né? Então essa diferença vai acabar, né, quando a gente deixar de falar. Você sabe com quem você está falando? Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que membros da grande família de Deus deixarão de se considerar-se como de sangue mais ou menos puros, né? Isso são as heranças, né? Os poderes de uma classe para outra que vão se perpetuando e impedindo essa igualdade, essa desigualdade, né? Diminuindo. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, só vai ter a desigualdade nos outros mundos, como eu falei, pelo merecimento. Porque, como eu falei, alguns espíritos estarão chegando, outros estarão mais à frente, mas pelo merecimento essa desigualdade diminuirá. Não será porque você é filho de quem, você herdou de quem, porque você tem a posição social tal, porque você tem o título seguinte. E isso vai, aos poucos, irá acabar. Porque o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende de posição social. Então a gente sabe que tem espíritos menos puros em elevadas posições sociais e espíritos mais puros em posições sociais menos privilegiadas, né? E isso a gente sabe nas obras doutrinárias, como na vida real, nós temos vários exemplos. Pergunta 807, a última pergunta. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para o proveito próprio oprimir os fracos? Isso é uma lei natural? O que se deve pensar dele? Isso a gente já fez até o estudo anterior dos superiores e inferiores, né? Cada um tem a sua responsabilidade, mas isso com o tempo vai desaparecer esse posicionamento. Merecem anátema, eu botei entre parênteses, forte reprovação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão
numa existência que terão de sofrer tudo o que tiver feito sofrer aos outros. Isso é a causa e efeito, também discutimos amplamente, né? Não podemos ficar presos nisso para não termos julgamento errado. E sempre me marca uma passagem do Evangelho, da cura do cego, quando os discípulos perguntam a Deus, quando vem um cego, quem foi que errou? Ele ou seus pais? E Jesus fala, nenhum deles. Esse cego tinha vindo à terra em auxílio à divulgação da obra de Deus através de seu Filho. Né? E isso também tem uma explicação no Velho Testamento, quando diz que quem não amasse a Deus ia ser condenado até a quarta geração. Como os apóstolos todos eram judeus, e Cristo também, eles traziam essa informação de Moisés. Então alguém estava fazendo alguma coisa errada, tinha que ser punido. Então, se o cego estava ali, ou ele fez alguma coisa de errado anteriormente, ou algum parente dele, ele estava pagando. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque não existe essa relação direta. E isso foi nos ensinado por Cristo com esse exemplo. E aí, os Espíritos pedem para nós irmos para a pergunta 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Então, isso é a exploração do homem pelo homem. Né? Como eu já falei, a escravatura, hoje direta, como era antigamente. Hoje a gente sabe que muitas sociedades usam a mão de obra escrava, a gente não precisa ficar muito longe, a São Paulo, né, onde tem bolivianos, sul-americanos que trabalham em confecções que ganham miséria por peça de roupa, que é um trabalho análogo ao trabalho escravo. Outros trabalhos menos, agora mais atenção, né? Na Ásia, onde se fabricava tênis de uma marca mundial importante, também que chegava a ter um trabalho, um número de horas excessivo. E os espíritos respondem, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho e que impõe a seus inferiores, porquanto assim, fazendo, transgride a lei de Deus. Então, nós estamos terminando agora o estudo. E hoje a imagem que ficou o tempo todo atrás das minhas frases foram portas. Se a gente fizer um pouquinho esforço de pensamento, nós vemos portas, portões bonitos, feios, de todas as qualidades. Mas a porta, como nós que temos um único objetivo de evolução, a nossa única fatalidade é a evolução, a fatalidade da porta é guardar algo, sendo ela bonita, feia, descascada, pintada, nova, antiga. Então, isso é uma analogia à nossa situação. Então, pensemos que nesse momento temos várias diferenças de aptidão, de condições sociais, de situações pessoais, de dificuldade, mas todos somos iguais perante as leis naturais de Deus. Então, um abraço a todos, até o próximo estudo. Muito obrigado.